Ela te ignorou. E nesse instante, o mundo pareceu parar por um segundo que doeu mais do que qualquer palavra. Há silêncios que não apenas se escutam, mas que se sentem como uma lâmina fria atravessando o orgulho. O desprezo é uma arte cruel. Mata sem ruído, humilha sem gesto, destrói sem toque. O ódio ao menos grita. O ódio ainda confessa a importância. A indiferença não. Ela te apaga do mapa do outro. E é por isso que Maquiavel sorriria ao ver tua confusão e diria, com calma estratégica: quem deseja ser amado sem inspirar temor, será inevitavelmente esquecido. É aqui que a maioria falha. O impulso natural é correr atrás, justificar, suplicar. O homem moderno acredita que o amor se conquista por insistência, quando, na verdade, se perde por excesso de presença. Aquele que tenta explicar o silêncio já perdeu o poder da palavra. É como tentar reacender uma vela afogada. O fogo não volta, e o esforço só revela desespero. Maquiavel não veria nesse desprezo um fim, mas um campo de batalha. Ele compreenderia que a atenção é a moeda mais valiosa do século e que quem a controla domina o jogo. Ser ignorado, portanto, não é um castigo, é um convite à estratégia. O poder começa quando você entende que o verdadeiro tabuleiro não é o coração, é a mente. A mulher que te ignora, observa, ainda que finja não ver. Ela mede tua reação, quer saber se tem o poder de te quebrar. E quando percebe que não consegue, algo nela começa a vacilar. A dúvida é o início da perda de domínio, e o homem que entende isso aprende a arte suprema da presença invisível, aquela que se faz sentir sem se mostrar. O segredo, diria Maquiavel, está no tempo. Quem responde rápido revela dependência. Quem demora, cria expectativa. Quem desaparece, desperta curiosidade. E quem retorna em silêncio, acende o fogo do mistério. É nesse ciclo que o poder muda de mãos. Não há vingança mais refinada do que o desinteresse autêntico, não fingido, mas nascido da compreensão do próprio valor. O príncipe que implora por lealdade é fraco. O homem que implora por amor é escravo. Ambos perdem autoridade no instante em que demonstram necessidade. O verdadeiro domínio nasce da calma, do saber esperar, do se tornar tão pleno que a ausência do outro se torna apenas um detalhe, não uma ferida. Então, quando ela te ignora, não reaja. Torna-te silêncio também, mas um silêncio vivo, que constrói, que cresce, que se transforma. Investe em ti, cuida da tua aparência, da tua mente, do teu propósito. Mostra ao mundo sem dizer nada, e tua órbita continua firme, talvez até mais luminosa sem a presença que te negou atenção. Porque o desprezo, quando bem interpretado, é uma iniciação, é a chance de ascender, de deixar de ser súdito da aprovação alheia e tornar-se soberano de si. No jogo da ausência, o verdadeiro poder não está em ser lembrado, mas em não precisar mais ser. Quando o teu silêncio começar a ecoar mais alto do que qualquer palavra, algo muda no ar. A ausência que antes doía começa a ganhar uma estranha autoridade. As pessoas notam. O modo como andas, o olhar que não busca, a calma que antes não existia, tudo em ti passa a comunicar sem esforço. É nesse ponto que o desprezo dela perde força, porque o vazio que ela deixou agora foi preenchido por algo que não se pode ignorar: presença. E quando essa presença amadurece, o jogo vira, sempre vira. Ela te observa sem entender. Quer descobrir o instante exato em que perdeu o controle, o segundo em que deixou de ser centro e se tornou espectadora. Talvez te veja rindo com amigos, debruçado sobre um novo projeto. Talvez note que o brilho que antes dependia dela, agora vem de outro lugar, teu. É nesse instante que Maquiavel sorriria, porque ele sabia: o poder não está em conquistar o amor, mas em controlar o impacto da tua ausência. Na vida real, isso acontece de forma quase imperceptível. Um dia ela ignora tua mensagem e tu decides não responder à provocação. Outro dia, passa por ti e espera o olhar que não vem. Pequenos gestos que viram armas silenciosas. A mente humana teme o que não pode prever, e o teu silêncio começa a gerar ruído na cabeça dela. As perguntas nascem. Será que ele me esqueceu?
Será que encontrou alguém? E o que era indiferença vira inquietação. Mas há um perigo. O silêncio vazio, aquele que nasce do orgulho ferido, não produz poder, apenas ressentimento. É preciso preenchê-lo com ação. Muda o teu ambiente, aprimora teu corpo, amplia tua mente. Troca o bar da melancolia pela academia, o lamento pelas metas, o arrependimento pelo progresso. O mundo deve ver que teu tempo agora tem valor. Maquiavel diria que um príncipe prudente não lamenta o ataque. Ele o usa para fortalecer seus muros. Assim também deve agir o homem. A rejeição não é castigo, é matéria-prima. Há uma cena que se repete na vida de muitos. Um homem ignora de volta, mas com raiva, e fracassa. Outro se cala, mas permanece estático e desaparece. Só o terceiro entende. O silêncio é uma construção, não um refúgio. Ele deixa de buscar o eco e passa a ser o som. Esse é o ponto de virada. O momento em que a dor se transforma em estética, em presença, em magnetismo. A verdade é simples e cruel. Quando uma mulher percebe que teu mundo não gira mais em torno dela, ela começa a orbitar o teu. O mistério a puxa, o respeito a prende e o desejo renasce onde antes havia tédio. É a natureza humana. O previsível não fascina, o que se afasta com elegância, o que deixa perguntas sem resposta. O que some para crescer, esse provoca o tipo de curiosidade que alimenta o desejo. Mas o silêncio só é poder quando vem de quem tem substância. O silêncio do fraco é esquecimento. O do forte, domínio. Por isso não basta desaparecer. É preciso evoluir visivelmente. Deixe que o mundo perceba tua metamorfose. Um novo olhar, um corte de cabelo, uma forma diferente de caminhar. Não como vingança, mas como consequência. Porque quando alguém te ignora e tu renasces, o poder muda de lugar. Maquiavel, observando tudo de longe, diria apenas: a rejeição é a coroa oculta de quem sabe transformar a perda em autoridade. Cada silêncio é uma arena disfarçada. Enquanto o mundo acredita que estás parado, tu estás se armando. O silêncio é um campo de treinamento invisível, onde a mente aprende a respirar sem o oxigênio da validação. É ali, no intervalo entre a dor e a calma, que nasce o novo homem. Aquele que já não pede nada, apenas observa. E quanto mais observas, mais percebes que a maioria vive em guerra com o próprio vazio. Poucos entendem que o poder não está em preencher o silêncio, mas em torná-lo teu aliado. Ela pode nunca voltar. E, de repente, isso deixa de importar. Porque o verdadeiro triunfo não é reconquistar o outro. É não precisar mais que ele volte. Mas por que é tão difícil desapegar de quem nos despreza? Porque o ego insiste em pedir uma última chance, uma última palavra, um último olhar. A resposta é simples e cruel. O ego quer fechar a história com vitória. Ele não suporta o inacabado. Porém, a grandeza está exatamente em deixar o inacabado em aberto, em não buscar explicações onde o destino já escreveu seu ponto final. Maquiavel sorriria diante dessa renúncia silenciosa e diria: o controle mais absoluto é o de quem não precisa provar nada. O homem que não busca ser compreendido passa a ser temido. E o temido, paradoxalmente, é o mais respeitado. É nesse ponto que a tua ausência se transforma em mito. Ela te ignora e, ao fazê-lo, cria uma narrativa sobre ti. Mas, enquanto ela te imagina, tu te transformas. Já não és o mesmo homem que ela rejeitou. Tornaste-te um desconhecido. E o desconhecido é o que mais atrai o desejo. O poder muda de eixo. Agora és tu quem habita o inconsciente dela, não como lembrança, mas como enigma. E o enigma é uma forma sofisticada de presença. Então pergunto: e se o teu verdadeiro poder estiver justamente em não querer ser lembrado? E se o auge da liberdade for o momento em que o nome dela já não altera o ritmo da tua respiração? Quando chegas a esse ponto, percebes que o domínio não é um trono, mas um estado mental. O controle de si mesmo é o único poder que não se perde, o único que não depende da vontade alheia. O homem que domina as próprias emoções é como o fogo. Não se dobra, apenas muda de forma. Ela começará a se perguntar por que não a persegues, por que não reagiste, por que pareces tão bem sem explicações. Essas perguntas corroem mais do que qualquer ausência.
São rachaduras sutis na muralha do orgulho. A dúvida entra silenciosa, como água infiltrando-se em pedra, e começa a trabalhar por ti. O erro seria tentar acelerar o processo, porque o poder não se exibe, ele se deixa perceber. O verdadeiro conquistador não faz barulho, ele apenas existe com tal força que o mundo se reorganiza em torno de sua presença. Mas até onde vai essa calma? Até onde se pode permanecer impassível diante da provocação? A resposta não está em vencer o outro, mas em dissolver o jogo. Quando paras de jogar, o tabuleiro perde sentido. E é aí que Maquiavel se tornaria poeta, porque compreender o poder é também compreender o desapego. A mulher que te ignorou não é tua inimiga, foi tua mestra temporária. Mostrou-te o espelho das tuas fraquezas, o reflexo do teu apego, a dependência emocional disfarçada de amor. Ela não destruiu o teu ego, apenas revelou onde ele ainda dominava. A vingança mais inteligente é a serenidade. Quando ela te vê bem, quando percebe que tua vida floresce sem a dela, nasce nela um desconforto que não se cura com lembranças. O silêncio, antes usado contra ti, torna-se agora tua assinatura. Ele anuncia tua presença mesmo quando não estás. O homem que compreende isso não busca revanche, busca ascensão. E essa ascensão é silenciosa, quase imperceptível, mas devastadora. Porque no fim, o verdadeiro jogo nunca foi entre você e ela, sempre foi entre você e o seu próprio reflexo. A vitória não é o retorno dela, é o teu despertar. É o instante em que percebes que a atenção que antes mendigavas agora nasce de ti. É quando olhas para trás e já não sentes nada, nem raiva, nem saudade, nem orgulho. Apenas gratidão pelo que o desprezo te obrigou a construir. E talvez, nesse exato momento, se Maquiavel te observasse, murmuraria com ironia e respeito. Finalmente, tornaste-te príncipe de ti mesmo. O silêncio dela deixará de ser ameaça e passará a ser apenas um fragmento distante da tua história, quase um eco de algo que já não tem força para te atingir. A mente humana é movida por percepções, não por verdades, e Maquiavel saberia disso melhor do que ninguém. Ele diria que o poder é uma encenação minuciosa, um teatro onde o que parece vale mais do que o que é. Então, enquanto ela acredita que o poder está em te ignorar, tu constróis a percepção contrária, a de que o verdadeiro poder é não se abalar. É uma guerra invisível, feita de olhares que não se encontram e silêncios que gritam. No palco das relações humanas, vence quem parece mais estável, quem transforma a ausência em aura e a calma em espada. Certa vez, um diplomata do século XVII escreveu em seu diário que nunca respondeu a insultos, apenas sorria e esperava. Quem se apressa em se justificar, dizia ele, já confessou culpa. Esse pensamento atravessa os séculos e se encaixa no mesmo princípio que agora te guia. O autocontrole como forma de domínio. Porque a sedução, como a política, é uma guerra fria. O ataque direto destrói o encanto, mas a estratégia o sustenta. O homem que aprende a esperar sem se corroer se torna incompreensível, e o incompreensível é o que fascina. Mas será que é mesmo possível manter esse controle sem se tornar frio? É aqui que muitos caem. Confundem serenidade com indiferença, distância com desprezo. A chave não é o gelo, é o domínio. Fale pouco, olhe menos, sorria como quem guarda um segredo. O mistério é a mais antiga forma de poder, e quando ela perceber que nada em ti vacila, começará a buscar a rachadura. Primeiro com curiosidade, depois com leve provocação e, por fim, com aproximação. Ela testará o terreno que antes era seu, tentando entender se ainda pode atravessar. E quando isso acontecer, cuidado, não te precipites. Não corras para os braços dela como quem retorna ao abrigo, porque esse impulso é a entrega disfarçada de vitória. Maquiavel te advertiria. Nunca mostres ao inimigo o quanto custou vencer. Recebe-a com naturalidade, como quem não esperava, mas também não se espanta. Seja cordial, mas sereno. A vitória precisa parecer acidental. É isso que a torna inevitável. Tu podes pensar que o jogo acabou nesse ponto, mas esse é apenas o início da fase mais sutil.
O poder não se conquista apenas. Ele precisa ser mantido. A indiferença consciente é o mais sofisticado instrumento emocional. Não se trata de frieza, mas de precisão. Saber quando calar, quando agir, quando desaparecer e, sobretudo, quando permitir que o outro sinta tua falta. A mente humana é programada para valorizar o contraste. Só percebe o calor depois do frio. Só deseja o que já perdeu. Há um experimento curioso conduzido por psicólogos em Viena no início do século XX. Pessoas que eram ignoradas por completo em uma conversa começavam a sentir ansiedade. Mas quando o silêncio era controlado e acompanhado por uma leve presença, um olhar breve, um gesto calculado, o interesse delas crescia. O cérebro confunde a ausência seletiva com valor. Isso explica por que o mistério atrai e por que a previsibilidade mata o desejo. A tua serenidade será interpretada como profundidade e o teu silêncio como um desafio. Mas até que ponto o poder deve ser mantido? Até que ponto a calma não se transforma em máscara? Essas perguntas são armadilhas que o próprio ego cria para te distrair. A resposta é simples. O poder não é a ausência de emoção, é o domínio sobre ela. Maquiavel diria que o príncipe deve parecer justo, mesmo que duvide, forte, mesmo que tema, constante, mesmo que o mundo esteja ruindo. Assim também é o homem que aprendeu o valor do silêncio. Ele sente, mas não reage. Observa, mas não se dobra. E então, chega o instante que não pode ser ensaiado. O momento em que ela te observa e não sabe mais se te perdeu ou se jamais te teve. É um olhar rápido, quase imperceptível, mas é nele que o trono muda de lado. O poder troca de mão sem uma única palavra. E tu entenderás, finalmente, o que Maquiavel quis dizer quando escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Porque o jogo nunca foi sobre ela, nem sobre o amor, nem sobre a conquista. Sempre foi sobre ti, sobre o domínio invisível da tua própria mente. Permanecer inteiro é a tua coroação, mas o poder mora no domínio da tua urgência. E é ali, nesse ponto invisível entre o impulso e o controle, que o destino muda de rumo. Cada vez que resistes à vontade de reagir, crias um muro que te protege e te define. Essa é a diferença entre quem vive para provar e quem vive para dominar. O mundo inteiro observa, mesmo em silêncio. E quando vê um homem sereno diante da rejeição, não entende, mas respeita. O respeito nasce do mistério, e o mistério nasce da calma. Ela pode testar de novo, pode tentar medir o quanto tua paz é real, pode reaparecer com elogios leves, mensagens neutras, perguntas sem propósito. O homem fraco acreditaria que venceu. O homem maquiavélico entende que o retorno é parte do jogo e que a vitória não está em tê-la de volta, mas em continuar sendo quem se tornou sem ela. Haverá um momento em que tua mente vacilará, quando ela te olhar outra vez, quando sorrir com aquele mesmo gesto que antes te desarmava, sentirás o impulso de voltar, e é exatamente aí que o poder será posto à prova. Porque o verdadeiro domínio não está em afastar o outro, mas em não se perder quando ele volta. Maquiavel diria: o inimigo mais perigoso é o que conhece tuas fraquezas, e ela conhece as tuas. Por isso, o controle agora precisa ser absoluto, não sobre ela, mas sobre o desejo de reviver o que já foi. Mas e se o amor ainda existir? E se houver de fato algo verdadeiro por trás do silêncio? Essa é a armadilha mais sutil de todas. O poder não exige que mates o sentimento, apenas que o coloques no seu devido lugar. O coração pode sentir, mas a mente deve decidir. Porque há um tipo de amor que liberta e outro que escraviza, e o homem que compreende isso se torna invencível. O sentimento que te destrói é o mesmo que te ensina a nunca mais ceder ao desespero. E é esse aprendizado que Maquiavel chamaria de virtude. A força interior que transforma a dor em estratégia. Ela perceberá. Um dia, te verá de longe, talvez em silêncio, talvez rindo com outra pessoa, e entenderá, sem precisar de palavras, que perdeu o domínio. O mesmo olhar que antes buscava ver tua fragilidade, encontrará tranquilidade. E essa tranquilidade é o golpe final.
Nada perturba mais do que perceber que o outro seguiu em frente, que o teu nome já não causa tempestade alguma. O silêncio que antes te aprisionava agora é o teu manto. O poder verdadeiro é discreto. Ele não precisa ser notado para existir. Está na forma como te moves, como falas, como não reages. Está no modo como teu silêncio pesa mais do que qualquer palavra dita por quem tentou te ferir. A serenidade, quando é conquistada, se torna magnética, e o mundo, mesmo sem entender, se inclina diante de quem não precisa de plateia. E quando esse dia chegar, o dia em que olhares para trás e já não sentires raiva, nem saudade, nem vontade de provar nada, saberás que finalmente venceu, não a ela, não ao jogo, mas a ti mesmo. Porque o homem que aprende a permanecer inteiro no meio da rejeição é o único que realmente governa o próprio destino. E se Maquiavel estivesse vivo, ele não te chamaria de discípulo, mas de exemplo. Pois ter poder sobre os outros é comum. Dominar-se diante deles é realeza. Cada relação é um território e cada emoção, um campo de batalha onde o inimigo mais perigoso sempre foi a própria ansiedade. O homem que reage entrega o comando, o que observa conquista. Porque no amor, como na política, quem se apressa entrega poder. Então, quando fores ignorado, não corras, não expliques, não peças nada. Transforma o silêncio dela em solo fértil para o teu renascimento. Enquanto ela te esquece, tu te encontras. Enquanto ela te apaga, tu te iluminas. Cada segundo em que o orgulho tenta te arrastar de volta é uma chance de te provar soberano. Lê, treina, trabalha, cuida da tua mente, do corpo, da voz, do olhar. Melhora tudo o que carrega teu nome. Faz do desprezo um motor invisível. Nada é mais atraente do que um homem que cresce no momento em que esperavam vê-lo cair. E quando menos perceberes, o tempo terá feito justiça. Porque o tempo sempre favorece quem sabe esperar. Maquiavel dizia que o destino sorri para os audazes, mas o audaz verdadeiro não é o impaciente. É o que ousa permanecer sereno quando todos perdem o controle. Chegará o instante em que o nome dela deixará de causar ruído. Pensarás nela com gratidão, não com dor. Entenderás que o poder nunca esteve em reconquistar, mas em transcender. E nesse momento, ao olhares para o espelho, verás o homem que sempre quis ser, inteiro, lúcido, inabalável. A mulher que te ignorou não te destruiu, te despertou. Foi o choque necessário para que deixasses de viver para ser desejado e começasses a viver para ser admirado. Mesmo em silêncio, Maquiavel encerraria a lição com um olhar firme e um meio sorriso. Aquele que domina as próprias emoções domina o mundo. Agora isso faz sentido, porque o mundo já não gira mais em torno dela, nem de ninguém. Gira em torno do teu próprio eixo, movido pela tua consciência, pela tua calma e pela tua presença. Se esta mensagem falou contigo, se em algum ponto deste caminho tu te reconheceste, deixa teu comentário, mesmo que seja anônimo. Escreve o que sentes, compartilha o que aprendeste. Curte este vídeo para que ele alcance outros homens que precisam ouvir o mesmo. E, acima de tudo, inscreve-te no canal. Há muito mais a ser revelado. E o próximo passo começa agora.